Boa noite. A primeira volta das eleições presidenciais francesas e o debate quinzenal são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite. Hoje com Fernando Rosas em direto dos estúdios do Porto e comigo aqui em estúdio Paulo Rangel e Pedro Silva Pereira. Boa noite a todos. Paulo Rangel começa exatamente por si e também pela primeira volta das presidenciais francesas. Defendeu esta semana que, depois destes resultados em que passou à segunda volta Le Pen e Macron, defendeu esta semana no público que, no fundo, a extrema-direita, Le Pen, e a extrema-esquerda, que não passou à segunda volta, Mélenchon, que tinham o mesmo objetivo. Bem, isso não foi esta semana, eu ando a dizer isso aqui até no programa há bastante tempo. Mesmo ainda no tempo que estava cá o Francisco Assis, era um motivo de grande discordância, porque ele sempre achou que a extrema-esquerda, apesar de tudo, pelo menos tinha boas intenções, apesar de os resultados serem péssimos. Não é xenófoba. Não, mas quer dizer, não pode ter os defeitos todos, não é? Portanto, a verdade é que os resultados dos regimes de extrema-esquerda foram sempre tão negativos como os de extrema-direita. Mas há quem diga, só uma coisa, há quem diga que Le Pen não teve um resultado maior exatamente por ter havido Mélenchon, ter havido a candidatura de Mélenchon. Não sei, mas isso é sinal, isso só vem provar a minha tese. Mas devia saber. Não, ouça, é que não é isso, é que isso só prova a minha tese. Se o eleitorado que está disposto a votar em Mélenchon votaria em Le Pen, é porque pensam da mesma maneira. Portanto, eu só quero dizer é o seguinte, é que é a mesma coisa exatamente. Salto intelectual. É que é mesmo. Portanto, se o eleitorado vota num e noutro, é porque se revê igualmente. Aliás, a Le Pen fez uma tabela muito bem feita, eu não faria melhor, a explicar porque é que, no fundo, defendiam todos a mesma coisa. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de ir aí, eu acho que é muito importante dizer que os resultados são positivos porque o Macron ganhou e porque está em boa posição para ganhar, mas isto queria dizer muito claramente, eu acho que não se pode entrar em nenhum triunfalismo. E eu acho que a Le Pen é uma candidata extremamente hábil, tem auras de credibilidade e, por isso, embora eu ache improvável, não é impossível que ela ganhasse na segunda volta. E, aliás, o arranque da campanha foi mais negativo para o Macron, agora nesta segunda terça-feira, do que foi para ela. E, portanto, todo o cuidado é pouco. Era só isto que eu queria dizer. Porque a Le Pen não é o Wilders, não é o pai dela, não é mesmo o Trump, que ainda assim ganhou. Ela tem uma aura de credibilidade e de uma certa, embrulha o seu discurso xenófobo, protecionista, anti-europeu, nacionalista, de fechamento de fronteiras, de recusa da Europa, embrulha de uma forma bastante tragável. E, portanto, só queria fazer esta nota, ainda antes de ir a esse ponto, para mim é o segundo ponto mais saliente a seguir a este, mas todos aqueles que estão a favor de uma democracia liberal, ocidental, e que, ao mesmo tempo, também são pró-europeus, não podem sequer hesitar um minuto em votar Macron. Portanto, e não podem dar a coisa como garantida. Isto era um ponto que eu queria deixar. Agora, indo à sua pergunta concretamente, porque eu, entretanto, acabei por afiliar num pensamento que tenho vindo a exprimir há muito tempo, mas aqui o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que é uma vergonha, é vergonhoso, que um candidato que diz que a Le Pen é o fascismo, etc., Está a falar de Mélenchon venha dizer que não sabe se deve votar em Macron, ou se deve votar nulo, ou se deve abster. E que ele é que não vai agora fazer um endosso, um apoio claro a Macron. Portanto, o que é que ele está a dizer? Ele está a favorecer objetivamente que Le Pen possa ganhar, porque se houver abstenção, isso com certeza que vai favorecer a Marine Le Pen. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, isso não me espanta nada, porque para a extrema-esquerda o que era melhor? Era o caos em França. A extrema-esquerda detesta a União Europeia. O Bloco é contra o euro, o PCP é contra o euro, o Mélenchon é contra o euro, é contra a União Europeia, é contra tudo isso. Portanto, para eles, quanto pior, melhor. Portanto, até de um ponto de vista tático, se compreende que há um interesse em que a Le Pen tenha um bom resultado, porque isso desestabiliza as instituições de uma democracia liberal ocidental. E, portanto, é preciso que isto se diga muito claramente. Que há aqui, no fundo, uma retórica hipócrita, porque se denuncia a senhora Le Pen principalmente e da sua parte. Principalmente da sua parte. Essa demagogia hipócrita é da sua parte, sobretudo. Ouça, conivente
taticamente com isto. Portanto, eu sinceramente acho que caiu a máscara de Francisco Louçã, caiu a máscara do Bloco, caiu a máscara do Partido Comunista. O Partido Comunista, verdade seja, não tinha máscara há muito tempo, que dizia que era tudo igual e, portanto, tal. Mas o Bloco não. O Bloco vem sempre com uma autoridade moral, com aqueles moralismos que nós já lhes conhecemos, do regime, são uma espécie de inquisidores maus da moral do regime, mas vai saber e favorecem objetivamente a senhora Le Pen. Portanto, caiu a máscara. Fernando Rosas, caiu a máscara, como diz Paulo Rangel? Não, eu gostava de dizer que acho que, para começar e abreviar razões, acho que a equiparação entre os dois candidatos, Mélenchon e Marine Le Pen, essa equiparação é uma polícia intelectual e política, histórica, que é desenterrada do caixote do lixo da Guerra Fria. Como, aliás, a argumentação que o Rangel acaba de fazer bem demonstra. Não sei porquê. Todas as aves canoras da direita portuguesa, descobriram no Sr. Macron um campeão da democracia, do social, um candidato independente que fora do sistema, apesar de tudo, não se opõe ao sistema, e concordam também, juntamente com uma legião de comentadores bem comportados, que no ataque ao Mélenchon e à esquerda francesa e até à portuguesa por assimilação, por ousarem não apelar ao voto no Sr. Macron, o que é extraordinário, do ponto de vista da democracia, como se o direito à abstenção ao menos contra Le Pen. Ora, sejamos claros, naturalmente eu espero que o eleitorado francês derrote a senhora Marine Le Pen. Mas com a abstenção da extrema-esquerda. Devo dizer que o principal apoio que a candidatura da senhora Le Pen dispõe é o programa político do Sr. Macron. É a garantia que ele representa de que tudo fica exatamente na mesma na política francesa. Sim, sim. O Sr. Macron é um jovem banqueiro, um golden boy, descoberto pelo Sr. Hollande, que o colocou, para um homem fora do sistema e para um freelancer, como ele gosta de se apresentar, colocou como Ministro das Finanças. Não, da autor economia. da famigerada Lei Macron, da economia, peço desculpa, Lei Macron, que é uma lei que, por acaso, para os democratas tão renhidos que aqui se debatem, foi uma lei que teve que ser aprovada fora da Assembleia Nacional Francesa, porque nem na Assembleia Nacional Francesa encontrava a maioria do próprio partido maioritário, que era o Partido Socialista, para ser aprovada. Essa lei é uma lei que defende os despedimentos, a desregulação do trabalho, o corte dos salários e pensões, a livre circulação de capitais, tudo aspectos que se refletem neste momento no programa de candidatura do Sr. Macron na candidatura presidencial. Depois, é preciso também explicar que a candidatura do Sr. Macron é a pura e simples continuidade político-institucional desta oligarquia política que tem dominado a França e que desperta um tão grande descontentamento no eleitorado. O Sr. Macron não tem nenhum partido. Então, com que partidos é que ele vai formar governo e governar? É claro que vai formar governo e governar com os discípulos do Sr. Hollande e do Sr. Valls e com os discípulos do Partido dos Republicanos. Já agora convém dizer que o Partido dos Republicanos, o Partido da Direita, é o partido que teve um programa mais parecido com a senhora Marine Le Pen e que é o partido da família política do partido do Rangel. Já agora convém dizer isso, e aliás estima-se que 50% dos votadores, 50% dos votantes do Partido Republicano vão votar na senhora Macron. Não sei onde é que está isto para desmontar essa demagogia barata. Não desmonta nada. Desmontar essa demagogia barata com que... voto no senhor Macron. O senhor Mélenchon. Exatamente. Se vota na senhora Le Pen. O programa eleitoral dele era um programa o mais próximo da senhora Marine Le Pen. Não é. Está enganado. E metade daquele eleitorado, de acordo com as sondagens já feitas, está enganado. Ou das sondagens que estão feitas, vai provavelmente votar na senhora Marine Le Pen. Não há nenhum partido em que isso se passe. Aliás, queria também dizer que, naturalmente, eu compreendo a perplexidade do eleitorado
de esquerda em França. Percebo muito bem. E percebo muito bem que o Sr. Mélenchon não dê indicação de voto. Ora, isso é que eu queria ouvir mesmo. Claro, mas eu ouvo com toda a franqueza. Quer dizer, eu se fosse eleitor em França neste momento estava-me a perguntar o que é que votaria. Entre o nacionalismo xenófobo e este europeísmo austeritário, neoliberal que é proposto, a escolha é difícil. É claro que eu estou convencido que a maioria da esquerda acabará por votar contra a senhora Não tem que tomar sais de frutos. Mas eu acho que a perplexidade é evidente, porque neste caso a continuidade da oligarquia dominante, a continuidade das políticas autárquicas, a continuidade das políticas austeritárias que a grande maioria do eleitorado francês recusa e que dá força ao nacionalismo autoritário da Le Pen, é o mesmo. Isso em grande parte vem desta candidatura Macron, que é uma candidatura pura e simplesmente de continuidade. É tudo da mesma. Quer dizer, é tudo da mesma. Como um comentador há poucos dias dizia, durante uma semana respiram de alívio e passado uma semana está tudo exatamente na mesma. E isso é que dá força à candidatura da senhora Le Pen. O único candidato que enfrentou a senhora Le Pen com um programa verdadeiramente alternativo, defendendo as mesmas coisas. Foi o Mélenchon. Não enfrentou, ele foi o aliado tático. Não. Foi o único que enfrentou com um programa realmente alternativo. E, portanto, quer dizer, o que é lamentável é essa demagogia barata toda, com esses fantasmas da Guerra Fria, etc. Mas entre o eleitorado de esquerda do Sr. Mélenchon, entre os eleitorados de esquerda do Sr. Mélenchon e, digamos assim, a candidatura da Marine Le Pen, porque infelizmente ela tem muito eleitorado atrás, que é gente que vem arrastada por esse populismo demagógico, mas entre os programas, é claro, há um mundo imenso de diferenças históricas, políticas e sociais, que só uma espécie, peço desculpa de o dizer, de ignorância atrevida é que pode propor como semelhança. Mas não é. E com naturalmente, procurando disso tirar efeitos de facilidade pouco respeitável para o debate. Já terminei. Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas não tem razão quando diz que com Macron vai ficar tudo na mesma. De facto, ele foi ministro do Hollande, o Partido Socialista teve o resultado que teve, em parte também devido ao primeiro mandato de Hollande e ao governo do Partido Socialista, e no fundo ele não está tão fora do sistema como diz estar, porque ele de facto faz parte desse sistema. Bom, eu creio que o Fernando Rosas teria razão em reconhecer que o programa político que ele defende ele, Fernando Rosas, não passou à segunda volta. Como, aliás, não passou nenhum candidato da esquerda. Quem ganhou as primárias da esquerda também não passou à segunda volta. Portanto, é muito natural que os eleitores da esquerda, olhando para os programas políticos que vão à segunda volta, achem que nenhum deles satisfaz inteiramente as suas pretensões. O que está em causa não é isso. O que está em causa é saber se, estando frente a frente, na segunda volta, o Sr. Macron e a líder da extrema-direita, de uma extrema-direita nacionalista e xenófoba, se faz sentido ter a dúvida que o Fernando Rosas tem, que o Mélenchon, pelos vistos, parece que tem, e que alguma extrema-esquerda tem. Eu acho que isso não faz nenhum sentido. Vamos lá ver. Mas não é adiar o problema. Mas eu quero começar por dizer o seguinte, desculpe. Em primeiro lugar, eu quero começar por deixar absolutamente claro que acho que é uma fantasia que a realidade desmente esta ideia de que há uma vizinhança política entre a senhora Le Pen e a extrema-esquerda do Sr. Mélenchon. Isso não corresponde à realidade. Não concorda com o Paulo Rangel? Não concordo com o Paulo Rangel. Não lhe dá jeito de concordar? Não. É porque as sondagens desmentem isso. Não. Há duas sondagens que indicam onde é que os votantes da primeira volta pensam votar na segunda volta. E o que dizem estas sondagens é que dos votantes do Sr. Mélenchon, há 9% que admite votar na Sra. Le Pen.
E enquanto que os votantes do centro-direita são 33%. Mas, portanto, entendamos sobre o seguinte. O que é que defende o Sr. Mélenchon e o que é que defende o Sr. Fillon? Não é isso que eu estou a dizer. Não, mas é isso que eu estou a dizer. É o que dizem os responsáveis políticos. O que eu estou a dizer é que, ao contrário da fantasia que se está a procurar não criar, é fantasia, não. O terreno de eventual crescimento da senhora Le Pen na segunda volta é muito mais garantidamente no centro-direita, são os votantes que o dizem nas sondagens, do que na extrema-esquerda. Agora, dito isto, não deixe de considerar um erro político e um erro histórico que a extrema-esquerda em França e o Sr. Mélenchon não dê indicação de voto para a segunda volta. E já havia até aqui entre nós, por exemplo, o Daniel Oliveira, num programa de televisão, a dizer: bom, eu não votarei e nunca votaria na segunda volta no Sr. Macron porque não concordo com o programa político dele, exceto talvez na questão das liberdades cívicas. Como se fosse uma coisa menor. Quer dizer, o que está em causa entre o Sr. Macron e a Sra. Le Pen são as liberdades cívicas. Ele acha que isso não é motivo suficiente para sair de casa e ir votar. Isto é um erro grave. As liberdades cívicas foi aquele valor pelo qual muita gente deu a sua vida para construir uma democracia e os valores do liberalismo político. Não estou a falar do liberalismo económico. As pessoas dizem também que votar Macron é adiar o problema e que daqui a um ano ou dois a Sra. Le Pen terá ainda mais força do que tem agora. Certo, com certeza que tem toda a legitimidade de entender isso, mas isso é a consequência do seu programa político não ter passado à segunda volta. Não é isso que está agora em discussão. O que está agora em discussão é se a Frente Republicana, a chamada Frente Republicana... O que é que dá força à Frente Republicana, à Frente Nacional? Como? O que é que deu esta força? Como é que a Frente Nacional chega aos 40%? Vamos ver. A Frente Nacional ainda não tem 40%. Não, é isso. Das previsões para a segunda volta. Sobre isso, eu não pude começar por aí, porque entramos logo por esta questão da extrema-esquerda, mas atenção. A senhora Le Pen tem nestas eleições menos do que ambicionava. Muito menos. Tem uma votação na casa dos 21%. Ela, nas eleições europeias que ganhou em 2014, teve mais de 24%. E nas eleições regionais, em que também ganhou na primeira volta, teve mais de 27%. Agora, tem mais em número absoluto de votos, porque votou mais gente. Mas tinha sondagens com 34%. Mas, em termos percentuais, fica aquém daquilo que ambicionaria para criar a plataforma que lhe permite ambicionar ganhar estas eleições presidenciais. Ela tem, em votos contados, menos 1 milhão de votos do que tem o Sr. Macron. Essa é a diferença que ela tem à partida. E, portanto, onde é que ela espera crescer? Bom, ela espera crescer, em primeiro lugar, nos votos do centro-direita, que são aqueles que lhe garantem à partida uma proximidade maior, é o que dizem as sondagens, e depois espera... E depois, não, só há duas. A outra não muda muito. Mas é sua, a outra diz que o Mélenchon, em vez de serem 9%, são 16%, mas 84% não votam na Sra. Le Pen. Vamos ver. Portanto, em qualquer das sondagens é isso. Basta não irem votar. Agora, é natural que ela, dando por mais garantido um certo apoio no centro-direita, agora dirija uma campanha a procurar conquistar os votos da extrema-esquerda. Mas não creio que isso retrate a situação de uma vizinhança. Agora, o ponto essencial é mesmo este. O que está em causa nestas eleições presidenciais agora na segunda volta é travar o crescimento de uma agenda que é uma agenda xenófoba. Pois, a agenda xenófoba, entendemos, é a tentatória da dignidade humana e das liberdades cívicas fundamentais. Agora, nós podemos, porque discordamos da agenda política, do programa do candidato, do programa governativo, ignorar esta realidade fundamental. Eu acho que não, acho que isso é um erro e acho que, por isso é que digo, que todos os democratas, certamente que todos os defensores do projeto europeu, mas não peço isso a todos os elementos da extrema-esquerda. Mas todos os democratas e aqueles que se revêem nos valores dos direitos, liberdades e garantias que fazem a democracia e o liberalismo político têm encontro marcado nesta segunda volta das eleições presidenciais. E o que não compreendo é que o Fernando Rosas realmente diga que espera que o povo francês derrote a Sra. Le Pen na segunda volta. Mas não apela a isso. Mas não com a ajuda da extrema-esquerda. Não. Então como é que isso vai ser? É porque, sabe qual é o perigo que está aqui? É que também houve muitos jovens britânicos
que acordaram no dia a seguir às eleições, ao referendo, a perceber que afinal estavam fora das oportunidades que lhe dá a vida europeia. Tal como houve alguns votantes nos Estados Unidos da América, do Sr. Sanders, que não foram votar na Sra. Hillary Clinton e depois acordaram no dia seguinte com um líder que está a desestabilizar o mundo e a lançá-lo numa onda de loucura verdadeiramente. Ao contrário do que aconteceu com o pai, que apareceu na segunda volta e foi uma surpresa, aqui era previsível, como aliás os dois já disseram, era previsível que Le Pen passasse à segunda volta. Apesar de tudo, vamos cá ver. Eu queria só, vou já a esse ponto, que aí realmente tocou num ponto muito importante da análise global. Mas só voltando àquela questão, eu queria chamar a atenção. Porque o Pedro Silva Pereira faz aqui uma pequena habilidade. É que ele diz, bem, 9 ou 16% das pessoas de extrema-esquerda vão votar na Le Pen, mas a questão não é essa. É quantas é que vão ficar em casa ou vão votar nulo. É que essa é que é a questão, porque esses também vão contribuir para que a senhora Le Pen tenha um resultado melhor. Porque o que Mélenchon diz, não é que o Mélenchon não diz vão votar na Le Pen, isso ele não diz. Diz, nós não sabemos se vou recomendar a abstenção ou voto nulo, ou se vou recomendar Macron. Eu é que não vou dizer isso, vamos ver agora como é que vai ser. Portanto, atenção, que ele lava as mãos como Pilatos. Se isto ficar entregue à extrema-direita, não há problema nenhum, porque isso serve. Porque uma extrema-esquerda não tem uma visão do que é a democracia liberal, tem uma visão tática, isto é histórico, eu vou às raízes históricas de que fala o Fernando Rosas. Para eles, a democracia liberal é um instrumento, a democracia ocidental é um instrumento, é instrumental para os seus fins, tanto faz que ela continue como que ela acabe, e por isso o amor às liberdades cívicas é relativo. Mas quem é que o autorizou a falar a meu nome? Não. Procuração Eu não estou... Fernando Rosas, está muito nervoso, desculpe. Eu não disse o que é que... nervoso, quer dizer, estou irritado com a sua demagogia. Estou irritado com a sua falta de seriedade argumentativa. Fernando Rosas, desculpe. Não estou Há uma coisa que eu lhe vou dizer o seguinte, tenha lá paciência. Tenha lá paciência. Não, desculpe. Ninguém deu procuração para dizer o que é que Mas é que eu não falei em seu nome, desculpe. Não. Tem que ouvir com serenidade. Tem que ouvir. O que eu disse, Fernando Rosas, tenha paciência. O que eu disse é que... Por favor, não me insulte. Não insulte os meus pensamentos. Não me diga que eu sou um antidemocrata e um inimigo da democracia, porque é isso que me corre do meu pensamento. Isso não me parece um argumento sério. Fernando Rosas, desculpe. Não seja demagogo em si, já agora, não é? Não seja demagogo. Agora eu vou dizer assim, a única coisa que eu disse é, para usar o argumento histórico, que foi o que usou há pouco. Disse, historicamente isto não tem razão. Eu disse, historicamente tem razão. Claro. Não disse o que é que Fernando Rosas dizia. Mas, ouça, não lhe chamei antidemocrata, embora as forças de extrema-esquerda sejam antidemocráticas. Há uma coisa que eu não lhe vou chamar, e que espero que não volte a chamar-me a mim, que é desonesto. Porque eu não sou. Eu tenho direito a ter uma opinião diferente da sua. Eu compreendo que para a extrema-esquerda, haver opiniões diferentes da extrema-esquerda seja estranho. Mas para mim não é. Eu acho isso engraçado. Mas para mim não é. Você está a criminalizar, está a criminalizar quem tem ideias de abstenção. Não é? Eu vou voltar à pergunta da Constância. Está a criminalizar o direito à abstenção. Mas acha que... Não, mas eu posso criticar. Desculpe lá. Não, eu posso criticar a posição do Mélenchon. Está a criminalizar. Isto são antidemocratas, totalitários, não, estão ao serviço... Ao contribuírem para favorecer a Le Pen, não podem vir denunciar a Le Pen como o diabo dos diabos e depois serem aliados objetivos dela. Tenha paciência. Agora, eu vou voltar à questão que me pôs a... Mas quem é que é aliado aos objetivos? Não é, porque ao abster-se e ao votar nulo, está a contribuir para o melhor resultado dela. A demagogia e a seriedade têm limites. Não, não sou só eu que digo, é toda a gente. Enfim, mas agora voltando... Não tenho dúvida nenhuma. Não, desculpe, não vai dar a palavra. Eu ainda não tive palavra desde que comecei. Tenha paciência, Constância. Vai agora dar a palavra ao Fernando Rosas quando ainda não falei. Ele começou a interromper, a chamar-me, aliás, desonesto. No primeiro momento em que eu estava aqui... Não chamei desonesto. Disse que havia desonestidade intelectual. Mas fique é outra coisa. Não é um ataque pessoal, é desonestidade. O argumento mas não é desonestidade intelectual, desculpe, é a minha leitura da realidade. Fernando Rosas, quando o Fernando Rosas diz as suas coisas... Não chamei desonesto. Desculpe, Fernando Rosas, eu nunca digo que é desonesto intelectual, mesmo que discorde de si. Eu não sou desonesto intelectual, tenho uma opinião diferente da sua. Eu sei que isto custa a compreender a determinada mentalidade da extrema-esquerda, mas julguei que assim não.
Pronto, Está a ver? que as pessoas podem ter opiniões diferentes. É isso exatamente o que eu quero dizer. Não pense que isso passa em branco da minha parte, que eu aceito isso, esses termos do debate da minha parte. Não, o que eu lhe digo é o seguinte, portanto, aqui queria só dizer o seguinte, é que é pegando naquilo que disse há pouco sobre os resultados, é que Le Pen tem um resultado, repare, o Fillon tem uma resiliência extraordinária, ele está a 1% da Le Pen. Mesmo o Mélenchon tem um resultado que eu acho que é um resultado para ele notável. Portanto, o que aqui queria, apesar de tudo dizer, é que eu acho que ela, para aquilo que era expectável, especialmente para o que era expectável há 6 meses, tem um resultado francamente decepcionante. Agora, com esta posição que a extrema-esquerda toma, num certo branqueamento da Le Pen, tenho muito receio do que aí vem. Não venha dizer que o PEN, se vier a ganhar, é a responsabilidade da extrema-esquerda. Também será. Não será apenas, mas também será. Se a extrema-esquerda não apela a um voto... Repare, não tinha dúvida nenhuma que era essa a conclusão da história. O Mélenchon, em 2002, pôs-se ao lado do Chirac. Certo? Nessa altura, pôs-se ao lado do Chirac. E, portanto, numa posição em que o seu voto não era tão necessário. Infelizmente, nestes 15 anos, fez uma trajetória que é altamente lamentável. Fernando Rosas, presumo que queira responder ao Paulo Rangel e também a Silva Pereira sobre esta matéria. E se, de facto, o Mélenchon não está a beneficiar com a abstenção, não pode beneficiar a candidatura de Le Pen. O que eu quero dizer é o seguinte. O Sr. Macron não é uma alternativa em termos de solução do problema francês para a Sra. Le Pen. Não é. É a continuidade. Com o Sr. Macron as coisas ficam exatamente na mesma. A mesma elite política a tomar conta dos negócios, os mesmos interesses, a mesma austeridade, a mesma coisa. Portanto, para aqueles que aspiravam a uma mudança substancial, é absolutamente natural que haja dúvidas em relação ao seu sentido de voto. Ainda que, pessoalmente, eu espero que a maioria dos franceses derrote a Sra. Le Pen. Agora, analisando a coisa do ponto de vista das expectativas e do voto, eu percebo que haja perplexidade e que haja dúvida. E faz-me impressão a reconstrução do Sr. Macron como um campeão da liberdade, da modernidade. Até há uns comentaristas que dizem que é a filantropia contra a autarcia. A autarcia autoritária será filantropia. Os despedimentos, o congelamento salarial, o corte das pensões, a austeridade, a liberdade de circulação de capitais, é filantropia. Não é filantropia nenhuma. Isso é uma falsa dicotomia. E eu acho que... Mas, Fernando Rosas, o que é melhor? Ficar tudo na mesma ou haver uma mudança para a Sra. Le Pen? Não, o que é melhor é a Sra. Le Pen não passar, como é evidente. Mas convém, não a deixando passar, esclarecer que este candidato é um péssimo candidato e que é um candidato que dá força à Sra. Le Pen. Mas os franceses escolheram! Porque o eleitorado percebeu, uma grande parte do eleitorado tem consciência, mesmo que votar no Macron, mesmo que vai votar no Macron, tem consciência que vai ficar tudo na mesma. E é essa consciência de que nada se vai mudar que dá força à Sra. Le Pen, ou que dá força ao descontentamento onde se alimenta a demagogia populista e autoritária da Sra. Le Pen. Portanto, naturalmente é preciso barrar o caminho à Sra. Le Pen. Provavelmente a grande maioria da esquerda seguramente vai votar contra a Sra. Le Pen. Eu dou isso de barato e acho que tem que ser assim. Pronto, tem que ser assim. Agora, o que eu digo é que é preciso contrariar muito firmemente esta imagem que se dá no Macron como um salvador da França, como um salvador da democracia. O projeto europeu do Sr. Macron conduz à negação da soberania nacional, conduz à condenação da democracia baseada na democracia nos Estados nacionais. Quer dizer, deste Sr. Macron já nós tivemos cá com o Não é nacionalismo, não é nacionalismo. Portanto, não é nacionalismo, é mesmo o contrário do nacionalismo. É o espezinhamento da soberania nacional. É europeísmo. E portanto, isso não é. Bom, é o seu europeísmo. É o europeísmo da direita. Isso admito que seja. E é por isso. Não, mas ele não que é da direita, ele é do socialista. A grande maioria do Partido dos Republicanos, que é o partido da família política do Rangel,
vai votar, uma grande maioria, por menos cerca de 30%, 40%, vai votar na senhora Le Pen. Se ela ficar a dever a vitória a alguém, espero que não fique, naturalmente. É o Mélenchon. É aos republicanos. É o Mélenchon, olha, o Fillon não disse isso. Toda a argumentação do Rangel, e com isto termino, toda a argumentação do Rangel é pura ideologia. Pura ideologia. Quer dizer, não tem nenhum. Mas não é a ideologia que estamos aqui a discutir. Racional. É pura ideologia. O Rangel pegou no argumentário da Guerra Fria e aplica, despeja-o em cima passou para a Guerra eleições francesas. Nas eleições francesas. Portanto, não tem, é uma espécie de insulto gratuito. Não é uma espécie de insulto gratuito contra a esquerda europeia. O comunismo é igual ao fascismo, para mim. A esquerda europeia tem grandes tradições de luta contra o fascismo, contra a ditadura. Não, mas depois ela própria instala a ditadura. Pela tortura e pela morte. E, portanto, isso é até insultuoso vir fazer essa comparação. É uma coisa insultuosa para o passado. Para o passado político na Venezuela, de tanta gente que lutou contra essas ditaduras. Em Cuba, na União Soviética, na China, na Albânia, no Camboja, eu não estou a falar nem em Cuba nem na China. Não estou a falar nem em Cuba nem na China. Estou a falar em Portugal, quem você insultou foi em Portugal. Não insultei nada em Portugal. E em Portugal, os homens da esquerda que estão neste campo deram mais do que provas de lutar contra a democracia. Não os insulte com esta comparação. Não os insulte com esta comparação. É só despejar ideologia e ideologia reacionária. A denunciar a ditadura do proletariado. Pedro Silva Pereira, pegando naquilo que o Fernando Rosas disse, Macron, se for eleito, não corre o risco de ser uma grande desilusão, nomeadamente para os socialistas. Bom, eu acho que pode ter consequências. Eu acho que o Fernando Rosas deseja a derrota da senhora Le Pen e eu tenho a certeza que, com todas as perplexidades e desconforto que pudesse ter, se ele estivesse lá na segunda volta, votaria para derrotar a senhora Le Pen, e aí só há uma maneira de o fazer, que é votar no senhor Macron. Agora, eu queria dizer o seguinte, que para isso acontecer, para a senhora Le Pen ser derrotada, houve um tempo para combater o senhor Macron na primeira volta, e haverá um tempo para quem se lhe opõe o combater depois da segunda volta. Estes 15 dias são os 15 dias de uma campanha em que o que se joga é se o presidente da França vai ser a senhora Le Pen ou o senhor Macron. Portanto, deixemos esta denúncia das fragilidades, das inconsistências do programa político do Sr. Macron, para depois houve um tempo para discutir isso e haverá um tempo para discutir muito tempo. Agora, neste momento, é o momento de convocar os votos para que aconteça o mais importante, que a Sra. Le Pen seja derrotada. Mas isso não acontece, o mais importante, que é a Sra. Le Pen ser derrotada, mas à custa de uma mistificação. Ou seja, não é à custa de uma mistificação. Os franceses fizeram uma escolha sobre quem deviam ser os candidatos a passar à segunda volta. E, portanto, aqueles certamente, os socialistas também não se revêem num senhor Macron, que entrou em ruptura com eles e que apresentou uma candidatura independente, que nem sequer foi às primárias, e, no entanto, vão votar no senhor Macron. Mas o PS não tira ilações nenhumas destes resultados. O senhor Hollande também foi eleito em 2012. Teve uma maioria confortável e agora nem sequer depois conseguiu recandidatar. Sim, acho com certeza que o Partido Socialista tem que tirar ilações de tudo isto, como aliás o centro-direita, que ficou órfão com este resultado. Acho que vai haver uma recomposição dos partidos centrais em França, inevitavelmente. Sim, não será igual, mas há mais socialistas nesta vitória do Macron do que outra coisa qualquer. E, portanto, entendamos sobre isto. Afinal de contas, ainda é um ex-ministro do Sr. Hollande que ganhou na primeira volta e que se prepara para ser presidente. Com certeza. Portanto, acho que vai haver uma recomposição do sistema partidário em França, e a primeira questão é mesmo saber se o Sr. Macron vai fundar um partido para concorrer já às próximas legislativas. Isso terá um enorme impacto e, previsivelmente, um impacto significativo no Partido Socialista francês, mas eu creio que o Partido Socialista precisa de encontrar agora o seu caminho e, sobretudo, a forma de fazer, como eles dizem, um rassemblement e congregar aquela que é uma orientação mais à esquerda, que foi aquela que esteve mais presente nesta candidatura do Sr. Hamon, com uma orientação mais de centro-esquerda para unir o Partido Socialista nas suas diferentes sensibilidades. Que força é que este Presidente vai ter se Macron for eleito se não tiver maioria na Assembleia Nacional?
Sabe que eu não tenho uma visão tão negativa como no sentido sobre isso. Aliás, nem acho que isto seja uma coisa tão inédita. Há uma coisa inédita, que era isto que estava a dizer o Pedro Silva Pereira, que é os dois partidos centrais não terem, ambos, não haver nenhum deles que esteja na segunda volta. Isso eu acho que... E isso sim é uma coisa que tem as consequências que o Pedro Silva Pereira aqui deixou claras. Mas eu vejo algumas analogias entre a vitória de Macron e a vitória de Giscard d'Estaing em 74. Porque ele também não vinha do partido gaullista, vinha de um partido centrista mais pequeno. Ele também tinha fraturado esse partido, porque o Chirac, que era um membro importante, apoiou o Giscard d'Estaing. E, portanto, ele depois teve que governar com um governo que, no fundo, não era do seu partido. Era da sua área política, mas não era do seu partido. E é isto que pode acontecer também a Macron. Que vai governar com quem? Eu penso que ele, em primeiro lugar, eu acho que há esta dúvida, se ele com o movimento En Marche é capaz de criar um partido... Não, é porque a direita já disse que queria governar com ele. Sim, que estaria disponível para governar com ele em coabitação. É que é preciso ver também que o sistema francês, especialmente a partir de 85 a 87, teve coabitação entre um presidente socialista e um primeiro-ministro de centro-direita, que era o Chirac, que depois teve de 93 a 95 com o Balladur, e depois teve até uma coabitação longa, num erro que o Chirac fez, que foi uma dissolução antecipada, julgando que ia ampliar a sua maioria, em que esteve um presidente de centro-direita com um governo socialista durante 5 anos. E, portanto, que aliás o Jospin na altura só perdeu a candidatura presidencial em 2002 porque a esquerda se dividiu em múltiplos candidatos, porque ele perdeu para o Le Pen por muito pouco. Portanto, o que eu quero dizer é, a França tem uma tradição de ter um presidente que não é da maioria e de ter governos de coabitação. Portanto, eu acho que Portanto, deposita grandes esperanças na presidência... Não, eu vou dizer o seguinte. Esta agiografia que fez aqui o Fernando Rosa sobre o Macron, eu não a vejo em lado nenhum. Eu vejo pessoas que são entusiastas do Macron e vejo outros que não. Eu, por exemplo, de todos os candidatos que preferiam o Macron. Isto não quer dizer que eu acho o Macron o melhor de todos. Mas eu, em nenhuma eleição, acho que nunca voto em Deus, não é? Voto nas pessoas que existem. E, portanto, há uma coisa que eu gosto muito nele, que é o seu europeísmo e o seu compromisso com a Europa. E acho que isso é positivo. Vou deixar de ouvir. E acho que ele vai ter... Vou deixar de ouvir o som de Lisboa. E eu acho que ele vai ter aqui... eu acho que não é irremediável para o sistema francês. Quer dizer, eu acredito que o semipresidencialismo francês tem respostas para isto. E, portanto, acredito que tem respostas para isto. Bom, outro tema que vingou esta semana, e estamos sem sinal de Fernando Rosa, já lá iremos ao Porto daqui a pouco, mas um tema que marcou também esta semana, e principalmente os 2 últimos dias, foi a crítica que o PSD tem feito à forma como o Governo tem tratado o Conselho de Finanças Públicas. Fala-se de asfixia democrática, de não se aceitar a independência de entidades públicas e de não se aceitar qualquer crítica. Ontem Passos Coelho falou nisso no Parlamento, ainda hoje o PSD voltou à carga para falar exatamente de... Eu acho, sobretudo, que é fraco o assunto. E um sinal de uma oposição realmente um pouco desnorteada, que depois do folhetim dos SMS da Caixa Geral de Depósitos, o tema com que procuraram marcar o debate quinzenal era o tema das nomeações dos vogais para o Conselho de Finanças Públicas. Eu acho que isto é o sinal de uma oposição de costas voltadas para os interesses dos portugueses. Eu acho que o Governo deu a explicação que devia dar, deu a explicação de que tinha recusado as propostas que lhe tinham sido feitas porque as pessoas não tinham o perfil para exercer o cargo de um órgão independente neste momento. E depois o Dr. Passos Coelho quis que esta explicação fosse densificada, o que obrigaria naturalmente a uma discussão indecorosa sobre o currículo das pessoas ali em público no Parlamento, que não me parece que fosse razoável. Mas eu creio que o Dr. Passos Coelho procurou, sobretudo, construir uma teoria, que é uma teoria absolutamente falsa, em primeiro lugar, mas em que ele não tem nenhuma credibilidade para sustentar, segundo a qual o Governo teria uma dificuldade de se relacionar com as entidades independentes. Ora, ele, que no Governo entrou num contencioso com o Tribunal Constitucional, que foi público e notório, e que levou altos dirigentes do seu partido até a sugerirem que fossem substituídos os juízes porque decidiam como decidiam, realmente não tem credibilidade nenhuma para
sustentar uma teoria como essa. Já para não falar na forma como ele totalmente adulterou os entendimentos que tinham sido feitos entre o PS e o Governo a propósito do orçamento para 2011, falseando completamente a história, como se existisse algum compromisso de aceitar todas as propostas de um grupo de trabalho para os estatutos. Não, foi o Dr. Passos Coelho que, quando fez a lei do Conselho de Finanças Públicas, escreveu lá, ao contrário do que tinha proposto esse grupo de trabalho, que as nomeações deviam ser pelo Conselho de Ministros e não pelo Governador do Banco de Portugal e o Presidente do Tribunal de Contas. Foi ele e o Governo exerceu apenas... Fernando Rosa, já nos está a ouvir? Já sei, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre França. Eu há pouco não tive a oportunidade de entrar sobre França, Sim. mas só um pequeno apontamento. Basta ouvir os meus dois ilustres colegas falar sobre como é que o Sr. Macron vai governar a seguir para se perceber que o sistema político francês não vai sofrer nenhuma alteração. Nem de pessoal político, nem de sistemas de aliança. Quer dizer, vai-se buscar o mesmo tipo de solução, porque ele não tem governo, não tem pessoal político, não tem partido, mesmo o partido que ele formar vai buscá-lo ao centro-direita ou ao centro-esquerda e, portanto, vai ser uma pura continuidade. Sabe, mas eu não me quero repetir, só quero dizer isto. Só para terminar. O mais terrível de tudo isto é que não se aprende nada. Não se tira nenhuma conclusão deste resultado espantoso das eleições francesas, seja qual for o desfecho que vai ter a segunda volta, que é um desfecho, aliás, previsível com a vitória de Macron. Quanto ao Conselho de Finanças Públicas, para terminar, a minha opinião são duas muito rápidas. Primeiro é que ele não é independente. Foi sempre um órgão de eco do governo da direita e do Passos Coelho. Segundo, que é que ele não serve para nada e devia ser extinto. Paulo Rangel, num minuto. Bom, é apenas um minuto, porque depois da prosápia que teve aqui o Pedro Silva Pereira sobre esta matéria, isto merecia mais cuidado. Mas que elegância, Dr. Paulo Rangel. Hoje está muito elegante. Não, desculpe, eu estou elegante. Estou até bastante elegante. Ainda não dei por nada. O que acontece aqui é que o Governo não quer, em caso nenhum, isto é uma coisa, aliás, que é típica de António Costa, não é nova. Ele não gosta do escrutínio parlamentar, portanto, não gosta. E, portanto, sentiu-se ontem muito incomodado. Aliás, isso foi... O governo da direita adorava. O que é que eu acho? Eu acho que, no caso do Conselho de Finanças Públicas, acho que é preciso dar uma explicação porque é que estamos neste impasse. Essa é que é a questão, porque é que estamos num impasse. E segunda coisa que eu acho que é muito importante, eu sinceramente, se houvesse uma indicação vinda do Banco de Portugal e uma indicação vinda do Tribunal de Contas, eu aceitaria essa indicação. E acho que o Conselho de Finanças Públicas tem feito um serviço grande ao país, o que não significa que se tenha a concordar com tudo o que ele diz. E por isso é que também, eu, por exemplo, sempre defendi o Tribunal Constitucional, mas nunca deixei de o criticar. Portanto, criticar o Tribunal Constitucional não é proibido. Não é proibido. E criticar o Conselho de Finanças Públicas também não é proibido. A sua função é útil e tem sido útil. Deixei de ouvir. Pronto, mas assim, deixou de ouvir, mas nós também vamos ficar por aqui. Chegou ao fim mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores.